Quando caminhamos, o que estamos tentando alcançar? Um destino? Uma resposta? Uma promessa? E se o que buscamos não estivesse no fim do caminho, mas sim na forma como caminhamos agora? Caminho da Fé, Descobertas na Estrada da Alma, não ensina, só mostra. Disponível nas versões e-book, livro físico e audiolivro. O rio naquela manhã era de prata fosca, porque o céu estava nublado e fazia frio. As folhas estavam cobertas de pó, e dele havia em toda parte uma tênue camada. No quarto, na varanda, na cadeira. Estava esfriando demais. Devia ter nevado fortemente no Himalaia. Doía-nos o vento cortante do norte. As próprias aves o sentiam. Mas o rio tinha naquela manhã um estranho e peculiar movimento. Não parecia encrespar-se ao sopro do vento. Dava a impressão de estar completamente imóvel. E tinha aquela qualidade atemporal que as águas em geral parecem ter. Que belo que era! Não admira que o povo o tivesse consagrado. Podíamos ficar sentado ali na varanda, a observá-lo, meditativamente, infinitamente. Não devaneávamos, os nossos pensamentos nenhuma direção tomavam, estavam simplesmente ausentes. Enquanto olhávamos a luz que brilhava naquele rio, parecíamos de alguma maneira perder a personalidade e, fechando os olhos, mergulhar num vazio abençoado, um estado de beatitude. Naquela manhã ele voltou acompanhado de um moço, o monge que falara sobre disciplina, livros sagrados, a autoridade da tradição. O rosto bem lavado e também as suas vestes. Parecia o jovem um tanto nervoso. Acompanhara o monge, provavelmente o seu guru, e esperava que ele começasse a falar. Olhava para o rio, mas pensando em outras coisas. O breve trecho disse assim o sannyasi: Voltei, mas dessa vez eu desejo falar sobre o amor e a sensualidade. Nós que fizemos voto de castidade, temos problemas sensuais. O voto representa apenas um meio de resistir aos nossos incontroláveis desejos. Eu estou velho e tais desejos já não me consomem. Antes do voto, eu era casado, a minha esposa morreu, deixei o lar e atravessei um período de agonia, de intoleráveis impulsos biológicos. Combati-os noite e dia. Foram tempos muito difíceis, cheios de solidão, de frustração, medo da loucura e explosões neuróticas. Ainda hoje eu não ouso pensar demais nisso. Esse jovem veio comigo porque eu creio que está passando por um problema idêntico. Deseja ele renunciar ao mundo e fazer o voto de pobreza e castidade, tal como eu. Há muitas semanas eu venho palestrando com ele e achei que devia ser proveitoso. Vimos ambos conversar com você a respeito desse problema. O problema do sexo e do amor. Eu espero que nos permita falar com toda a franqueza. Se vamos tratar de tal assunto, sugerimos em primeiro lugar que não comecemos a examiná-lo com base numa posição, atitude ou princípio, pois isso vai nos impedir a investigação. Se você é contra o sexo ou se sustenta ser ele necessário à vida, qualquer pressuposto dessa natureza será um obstáculo ao percebimento real. Devemos pôr à margem toda e qualquer conclusão para podermos olhar, examinar
em liberdade. Caíam agora gotas de chuva e as aves se haviam aquietado, porque ia chover a cântaros. E as folhas das árvores se iam encher de viço e verdor, de luz e cor. Sentia-se o cheiro da chuva e aquela estranha calma que precede um temporal. Temos então dois problemas a considerar: o amor e o sexo. O primeiro é uma ideia abstrata e o outro um impulso biológico diário e real. Um fato que existe e não pode ser negado. Vamos averiguar primeiramente o que é o amor. Não como uma ideia abstrata, porém o que ele realmente é. O que é o amor? Ele é mero gozo sexual, cultivado pelo pensamento como prazer, uma lembrança de uma experiência que proporcionou um grande deleite, a satisfação sexual? É a beleza do pôr do sol ou a folha delicada que tocamos ou vemos? Ou o perfume da flor que cheiramos? O amor é prazer ou desejo? Ou não é nenhuma dessas coisas? Pode o amor ser dividido em sagrado e profano? Ou ele é uma coisa indivisível, integral, que o pensamento não pode fracionar? O amor existe sem um objeto? Ou só se torna existente por causa de um objeto? É por ver o rosto de uma mulher que o amor se manifesta em você? Sendo então o amor sensação, desejo, prazer, ao que o pensamento dá continuidade? Ou então é o amor um estado em você existente que corresponde à beleza, traduzida em ternura? O amor é cultivado pelo pensamento de modo que o seu objeto se torne importante? Ou não está em nenhuma relação com o pensamento, sendo, portanto, independente e livre? A menos que nós compreendamos essa palavra e a significação que atrás dela se esconde, viveremos torturados ou nos tornaremos neuróticos sexuais, ou então escravos do sexo. O amor não pode ser fragmentado pelo pensamento. Quando o pensamento o fragmenta, dividindo-o em impessoal, pessoal, sensual, espiritual, a minha pátria, a sua pátria, o meu Deus e o seu Deus, então ele já não é amor, porém uma coisa completamente diferente. Um produto da memória. Um produto da propaganda, da conveniência, do conforto e tudo mais. O sexo é produto do pensamento? O sexo, o prazer, o deleite, o companheirismo, a ternura que ele envolve, é uma lembrança fortalecida pelo pensamento? No ato sexual há o autoesquecimento, o autoabandono, uma sensação de inexistência do medo, da ansiedade, das tribulações da vida. Ao se lembrar desse estado de ternura e autoesquecimento e desejando a sua repetição, você fica, por assim dizer, a ruminá-lo até a próxima ocasião. Isso é ternura ou apenas a lembrança de uma coisa acabada e que, pela repetição, você espera reaver? A repetição de uma certa coisa, por mais agradável que seja, não é um processo destrutivo? Subitamente, o moço encontrou a sua língua. O sexo, como disse, é um impulso biológico,
Se é destrutivo o comer, não é também destrutivo? Já que é também um impulso biológico? Se como quando tenho fome, isso é uma coisa. Se tenho fome e o pensamento diz, eu quero saborear tal ou tal iguaria, isso é então o pensamento. E essa é que é a repetição destrutiva. No sexo, como se sabe, qual é o impulso biológico semelhante à fome? E qual a exigência psicológica semelhante à avidez? Perguntou o moço. Por que separar o impulso biológico da exigência psicológica? E existe ainda uma outra questão. Uma questão totalmente diferente. Por que você separa o sexo do apreciar a beleza de uma montanha, a formosura de uma flor? Por que atribui uma enorme importância a uma coisa e despreza totalmente a outra? Se o sexo é algo totalmente diferente do amor, como parece dizer, existe então necessidade de fazer alguma coisa em relação ao sexo? Inquiriu o moço. Nunca dissemos serem o amor e o sexo duas coisas separadas. O que dissemos foi que o amor é integral. Ele não pode ser fracionado. E o pensamento, por sua própria natureza, é fragmentário. Quando o pensamento domina, o amor, é claro que não pode existir. O homem em geral conhece e talvez só conheça o sexo do pensamento, que é o ruminar, o quimo do prazer e a sua repetição. Portanto, nós temos de perguntar, existe uma outra qualidade de sexo, não pertencente ao pensamento ou ao desejo? O sannyasi esteve a ouvir tudo com uma serena atenção e então disse, a ele eu resisti, eu fiz o voto contra ele, porque pela tradição, pela razão, nós necessitamos daquela energia para a vida dedicada à religião. Mas eu percebo agora que essa resistência consumiu uma enorme soma de energia. Nela eu gastei mais tempo, desperdicei mais energia do que jamais gastei com o próprio sexo. Assim, o que disse, que toda espécie de conflito é um desperdício de energia, eu consigo compreender isso agora. O conflito e a luta são de efeito muito mais mortais do que admirar o rosto de uma mulher. Ou ainda, talvez, mais mortais do que o próprio sexo. Existe amor sem desejo, sem prazer? Existe sexo sem desejo, sem prazer? Existe amor integral, impenetrável ao pensamento? É o sexo uma coisa pertencente ao passado? Ou é cada vez uma coisa nova? O pensamento, obviamente, é velho e por isso estamos sempre a contrastar o velho e o novo. Fazemos perguntas provenientes do velho e queremos uma resposta em conformidade com o velho. Assim, quando perguntamos, existe sexo independente do pensamento? Não significa isso que não saímos do velho? Tão condicionados estamos pelo velho que não somos capazes de achar o caminho para o novo. Dissemos que o amor é integral e sempre novo. E novo, não oposto a velho, porque isso é também o velho. Qualquer asserção de que existe sexo sem desejo é de todo em todo fútil. Mas se tiver discernimento, a significação do pensamento, então talvez você se encontre com a outra coisa. Se todavia exigir o seu prazer a qualquer preço, então
não existirá o amor. E disse o jovem: aquele impulso biológico a que você se referiu é exatamente essa exigência. Porquanto, embora possa diferir do pensamento, gera o pensamento. Talvez eu possa responder ao meu jovem amigo, disse o sannyasi, porque já passei por tudo isso. Eu me exercitei anos seguidos em não olhar para uma mulher. Controlei impiedosamente a exigência biológica. O impulso biológico não gera o pensamento. O pensamento o apreende. O pensamento o utiliza. O pensamento faz imagens, faz representações desse impulso. E então o impulso fica escravizado ao pensamento. É o pensamento que gera o impulso, o mais das vezes. Como disse, eu começo a perceber a extraordinária natureza de nosso poder de enganar a nós mesmos e da nossa desonestidade. Há em nós muita hipocrisia. Nunca podemos ver as coisas como são, mas temos de criar ilusões em torno delas. O que nos está dizendo, Senhor, é que olhemos para todas as coisas com olhos límpidos, sem a lembrança de ontem. Em suas palestras, você tem repetido isso frequentemente. A vida não se torna então um problema. Só agora, em minha avançada idade, eu começo a perceber isso. O moço não parecia inteiramente satisfeito. Ele queria a vida de acordo com as suas condições, consoante a fórmula que esmeradamente ele construíra. É por essa razão que muito importa conhecermos a nós mesmos, independentes de qualquer fórmula ou de qualquer guru. E é esse constante percebimento sem escolha que põe fim a todas as ilusões, a toda hipocrisia. A chuva agora caía em torrentes, o ar estava parado e só se ouvia o som da chuva no telhado e nas folhas. Meditação não é o mero experimentar de uma realidade existente, fora dos nossos habituais pensamentos e sentimentos. E nem é uma busca de visões e deleites. A mente matura e vulgar, confusa, ela pode ter, e com efeito tem, visões procedentes da consciência expandida e experiências que reconhece de acordo com o seu condicionamento. Essa falta de madureza não impede uma pessoa de ser bem-sucedida nesse mundo, de lograr fama e notoriedade. Os gurus que ela segue são da mesma qualidade e se acham no mesmo estado. A meditação não se relaciona com nada disso. Ela não é para o homem que está buscando, porque esse acha o que procura. E o conforto que isso lhe dá é a moralidade criada por seus próprios temores. Por mais que se esforce, o homem dado à crença e ao dogma não pode entrar na esfera da meditação. Para meditar é necessária a liberdade. Não há primeiro meditação e depois a liberdade. A liberdade, a total negação da moralidade e dos valores sociais é o primeiro movimento da meditação. Essa não é uma atividade pública em que muitos podem participar e fazer orações. Ela é só. E está sempre fora dos limites da conduta social. Porque a verdade não se acha nas coisas do pensamento ou naquilo que o pensamento fabricou
e chama de a verdade. A completa negação dessa estrutura do pensamento é a positividade da meditação. Naquela manhã, o mar estava muito calmo, bem azul, quase como um lago, e o céu estava muito limpo. Gaivotas e pelicanos circulavam no ar por perto da praia. Os pelicanos quase a tocar a água com as suas asas pesadas e o seu vôo lerdo. O céu estava todo azul e os montes além crestrados pelo sol, com exceção de umas poucas moitas. Uma águia vermelha surgiu daqueles montes, transpôs a ravina e desapareceu entre as árvores. Naquela parte do mundo, a luz tinha uma virtude de penetração e resplendor que não turvava a vista. Sentia-se um cheiro de sumagre, laranjas e eucaliptos. Havia meses que não chovia e a terra estava tostada e ressecada. Nos morros viam-se cervos, ocasionalmente, e certa vez, passeando pelos altos de um morro, nos deparamos com um urso, muito empoeirado e desalinhado. Por aquele caminho encontravam-se frequentemente cascavéis e, de quando em quando, lagartixas espinhosas. No caminho, raramente se encontrava alguém. Era uma trilha poeirenta, pedregosa e totalmente silenciosa. Bem à nossa frente surgiu uma codorniz com seus filhotes. Devia haver mais de uma dúzia deles, todos imóveis, fingindo não existir. Quanto mais subíamos, tanto mais deserta se tornava a região, não se encontrando por ali uma única habitação, porque não havia água ali. Os pássaros também não havia, e escassas eram as árvores. Brilhava o sol muito forte e causticante. Naquela grande altitude, subitamente, muito perto de nós, apareceu uma cascavel, chocoalhando estridentemente a cauda, a modo de advertência. Demos um salto. Lá estava ela, a cascavel de cabeça triangular, toda enrolada, os chocalhos no centro e a cabeça virada para nós. Alguns pés nos separavam e daquela distância ela não nos podia picar. Ficamos a olhá-la fixamente e ela, por sua vez, nos fitava com seus olhos que não pestanejavam. Estivemos algum tempo a observá-la, a sua untuosa flexibilidade, a sua periculosidade, e não sentíamos medo. Depois, enquanto a observávamos, desenrolou a cabeça e a cauda, assestando-as para nós e, ao mesmo tempo, recuando. Quando dela nos aproximávamos, novamente ela se enrolava com a cauda no centro, pronta para o bote. Prosseguimos esse brinquedo por algum tempo, até a serpente cansar-se, então a deixamos em paz e descemos para a beira do mar. Uma casa aprazível com janelas que davam para a relva, toda caiada por dentro e de proporções simétricas. Nas noites frias, acendia-se a lareira. É adorável observar o fogo com suas 1000 línguas e sombras. Nenhum barulho, salvo o bramir do mar. Na sala, um pequeno grupo de 2 ou 3 conversava sobre assuntos gerais, a moderna juventude, o cinema e etc. Em dado momento, um deles disse: "Você nos permite uma pergunta?" Era uma pena quebrar a placidez do céu azul e dos montes. Queremos lhe perguntar o que significa para você o tempo. Sabemos mais ou menos o que a seu respeito dizem os cientistas e os escritores de ficção científica. O homem me parece que sempre andou às voltas com esse problema do tempo. A infinita série de dias passados e futuros.
Dos períodos mais remotos aos nossos dias, o tempo sempre ocupou o espírito humano. Os filósofos têm especulado a seu respeito e as religiões oferecem as suas explicações especiais. Nós podemos conversar um pouco sobre esse assunto? Vamos examiná-lo um tanto profundamente, ou deseja apenas considerá-lo pela rama e largá-lo sem ter chegado a parte alguma? Se vamos conversar seriamente, nós devemos se esquecer o que disseram as religiões, os filósofos e os outros, porque, com efeito, não se pode confiar em nenhum deles. Não é por insensível indiferença ou por arrogância que deles desconfiamos, mas sim por vermos que, para se fazerem descobrimentos, nos cumpre pôr à margem toda e qualquer autoridade. Se você está preparado para isso, poderemos examinar essa matéria de uma maneira muito simples. Independentemente do relógio, existe o tempo? Nós aceitamos uma quantidade de coisas. A obediência nos tem sido instilada de tal maneira que a aceitação parece algo natural. Mas existe de fato o tempo, independente dos muitos dias passados? O tempo é uma continuidade constituída de ontem, hoje e amanhã. E existe o tempo sem ontem? O que é que dá continuidade aos milhares de dias futuros e pretéritos? Uma causa produz o seu efeito, e o efeito, por sua vez, se torna a causa. Não há separação entre ambos. Trata-se de um só movimento. Esse movimento se chama tempo. E com ele em nossos olhos e em nossos corações, nós vemos as coisas. Nós vemos com os olhos do tempo e traduzimos o presente em conformidade com o passado. E essa tradução, ela vai ao encontro do amanhã. E essa é a cadeia do tempo. Aprisionado nesse processo, o pensamento interroga: o que é o tempo? Essa própria interrogação faz parte do mecanismo do tempo. Portanto, ela não tem valor algum, porque o pensamento é tempo. O ontem produziu o pensamento e esse, portanto, divide o espaço em ontem, hoje e amanhã. Ou então ele diz: só há o presente, esquecendo-se de que o próprio presente é produto de ontem. A nossa consciência é constituída dessa cadeia do tempo e dentro dos seus limites nós estamos perguntando o que é o tempo. E se não há tempo, o que é feito do ontem? Essas perguntas, elas vêm da esfera do tempo. E não há resposta para uma pergunta do pensamento a respeito do tempo. Ou não há nem ontem, nem hoje, porém apenas o agora? Essa não é uma pergunta do pensamento? Ela se faz quando se percebe a estrutura e a natureza do tempo, mas não com os olhos do pensamento. Existe realmente amanhã? Existe, de certo, se temos de tomar um trem, mas interiormente, existe amanhã para a dor e o prazer? Ou para se realizar uma coisa importante? Ou só existe o agora, sem nenhuma relação com o ontem? O tempo só para quando o pensamento para. É no momento dessa parada que está o agora. Esse agora não é uma ideia, mas um fato real. O que aconteceu foi só
que o mecanismo do pensamento parou. A percepção do agora é muito diferente da palavra, que pertence ao tempo. Portanto, não vamos nos deixar nos enredar pelas palavras ontem, hoje e amanhã. A percepção do agora só pode existir na liberdade. E a liberdade não é cultivável pelo pensamento. Então, logo se apresenta a pergunta: qual a ação do agora? Nós só conhecemos a ação dependente do tempo e da memória, e o intervalo entre ontem e o presente. Nesse intervalo ou espaço é que começa toda confusão e conflito. O que realmente estamos perguntando é isso. Se não há intervalo algum, o que é a ação? A mente consciente, ela pode dizer: eu fiz tal coisa espontaneamente. Mas na realidade, não é isso que acontece. Essa coisa, essa espontaneidade, ela não existe, porque a sua mente está condicionada. O real é o único fato. O real é o agora. E vendo-se incapaz de se encontrar com ele, o pensamento constrói imagens a seu respeito. O intervalo entre a imagem e o que é a aflição que o pensamento criou. Ver o que é sem o ontem é o agora. E o agora é o silêncio do ontem. Se você acha o conteúdo desse canal relevante e você quer ajudar esse projeto, aí na descrição tem o link dos apoiadores. Clicando lá, você seleciona uma opção, a sua escolha, e com esse simples gesto, você está ajudando a gente a continuar produzindo conteúdo.